Senhores, não estranhem a imagem, eu acho que vai ficar escura, porque estamos aqui sem luz e a luz vai demorar muito. Então, como eu ainda tenho alguma carga, né, elétrica no computador, vou aproveitar, né? Aproveitar, porque internet aqui hoje não tem. Bom, eu vou falar sobre esse vídeo, deixa eu ver aqui, né? Vídeo 413. Cento e quarenta e quatro circuitos. Isso aqui foi formado na Masófia, estudo informações extraterrestres. Então, veja só, a nossa parte sutil, nosso perispírito, mais as outras partes sutis, o espírito não, que o espírito é a partícula do Criador, né? É a nossa consciência, onde está o mental superior, né? Então, eles dizem, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, que nós temos 144 mil 144 mil circuitos. Então, imaginem a nossa parte, né, sutil, com vários corpos sutis, né? Perispírito, o duplo etérico, mais não sei o que. Sei que são 6, 7 corpos ao todo. O último, vamos dizer, é esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Físico. A gente chama esses corpos de sutil porque é uma matéria menos densa, mas não deixa de ser matéria ainda, tá? Só o espírito aqui não. Então, 144 mil circuitos. Tudo ligado. Todos os corpos sutis são ligados, né? O perispírito, aqui está o perispírito, ele é ligado ao espírito por um cordão dourado. O perispírito está ligado ao corpo físico por um cordão prateado. Vou repetir. Perispírito ligado ao corpo, espírito, né? A nossa, como é que a gente vai chamar? É como se fosse o nosso antepassado, não encontro a palavra certa. Bom, então está ligada ao espírito. E o cordão de prata do perispírito à nossa matéria. Okay? Nisso tudo, nesse conjunto todo, nós temos 144 mil circuitos. O que são circuitos? Esses filmes que nós vemos de ficção, não aparece assim uma telinha transparente, né, onde aparece números, são códigos, né? Então, circuitos o que são? São códigos, vamos dizer, ligados uns aos outros. Partes, porque olha só, o perispírito tem um código.
que o etérico tem um código, os outros, o mental tem outro código, porque tem o mental superior e inferior, então são vários códigos. Então, nós temos o código final, como se fosse o nosso CPF astral. Vamos lá. CPF astral. Então, vamos supor que uma pessoa tenha o código assim. CPF astral, vamos lá. 2, 0. Aqueles símbolos extraterrestres que a gente não sabe o significado, né? Ó, um símbolo extraterrestre. 3. Isso seria um código ligado a um outro. Então, aqui é o circuito. Por quê? O fígado está ligado a isso e aquilo, pâncreas, intestino, tudo tem uma ligação, tem um circuito, um código. Então, esse, por exemplo, pode estar ligado a um outro código que pode... Isso aqui é aleatório, hein? Eu não sei de código nenhum, não. Vamos ver... E sem querer eu posso estar fazendo um código, né? Mesmo com alguma tradução, vamos dizer assim. Então, ligado ao outro. Então, quando a gente tem, por exemplo, ver aqui, um olho, nós temos o circuito do olho ligado ao outro olho ligado, um outro circuito ligado ao cérebro, porque os olhos têm a ver com o cérebro. Quando o nosso cérebro não funciona bem, a nossa vista também é um fracasso, né? Então, outro circuito ligado ao ouvido, e o conjunto todo faz um outro código, outro circuito, e no final nós temos, como eu falei, alguém também pode ter um código assim total, ó, a fulana de tal, a dona Lina lá, essa coroa aí, que se meteu aí para informar, né, as pessoas, as coisas que ela vai sabendo, e outras que ela já vem com uma bagagenzinha, sabedoria. O que ela está fazendo lá na Terra? Vamos lá ver. Código... Aciona aí o código 300 e triângulo, arroba, S, chapeuzinho, circunflexo, etc, etc. Aí eles botam lá o código, na telinha, naquela telinha transparente, de vidro, né? Parece um vidro. Eu não sei como pode fazer aquilo, né? Que material será que é transparente? Você vê aquilo e está vendo a outra pessoa lá do outro lado, na mesma sala, não é impressionante. Mas isso é verdadeiro mesmo. Isso não é ficção, não, né? É verdade. Aí vamos ver como é que está a evolução dela. Ainda não está muito boa. Ela precisa, ela vai ter que voltar. Vamos botar ela lá no planeta, porque na quinta dimensão ela ainda não está boa para a quinta dimensão, então a gente bota ela aí numa terceira dimensão, mas mais adiantada que essa, e aí ela, né? Aí vai ser mais rápido, depois ela vai para a quarta e depois para a quinta. Assim que a coisa funciona. Que nós todos, ou foi colocado pelos extraterrestres da luz um aparelhinho. Foi colocado
E esse aparelhinho, ele transmite, né? Transmite aí. Muitos animais aqui na Terra também transmitem, né? Para eles, informações. Nesses circuitos, nós temos também as emoções, são circuitos. Por exemplo, a raiva é um circuito, a mágoa é um circuito, o amor é outro circuito, a inveja é outro circuito. Porque, na realidade, nós somos também experiência, né? Eles colocam os engenheiros cósmicos, que são só luz, já são geneticistas e são denominados Elohims, lá na Bíblia. A dificuldade de ler a minha letra. Essa escuridão aqui. Então, temos esses 144 mil circuitos eletrônicos. Esse é o. E a gente, quer dizer, quando os espíritas mais antigos diziam que isso aqui é uma prova, é realmente, porque nós temos tudo dentro de nós. E aí a gente tem que ter a capacidade de eliminar as coisas ruins de dentro de nós, como a raiva, a mágoa. Chegar mais perto, porque aqui dá um pouquinho de luz. A mágoa, a irritação, o nervosismo. A pessoa tem que aprender a equilibrar, a se autoequilibrar. O amor também exagerado desequilibra, né? Então, tudo tem que ser equilibrado. O Buda veio ensinar e ninguém aprendeu. Pessoas são muito exageradas, exagerada no xingar, no gostar, na crueldade, no amor, na comida, na bebida. Tem gente cheia de manias. Eu conheci um rapaz que ele lavava a mão toda hora. Estava conversando, daqui a pouco ele ia lá no lavatório. Às vezes até uma coisa interior. Ele está querendo lavar alguma coisa que ele já trouxe de uma bagagem antiga. Até pode ser. Ou então é uma mania, né? Problema mental. Tem gente que tem mania de roubar as coisas e não precisa roubar. É uma doença. Gente que quando fala tem um determinado tico, uma determinada palavra que ela fala sempre. Muito comum a gente dizer, né? Tem alguns vídeos até que eu também estava falando assim, ó. Não sei o que, né? Tá? Pois é, aquilo é estranho, né? Fica repetindo. Isso também não é uma coisa, é uma mania, né? É uma mania, quer dizer. Tudo que for mania é um problema mental. Não está usando o mental superior. O mental superior nos educa e faz com que a gente se dedique a coisas elevadas do espírito. Estou vendo aqui porque eu estou com pouca carga
no computador, né? Deixa eu ver. E então a gente tem que ter cuidado, vigiar, vigiar. Como Cristo disse, vigiai, vigiai, vigiai e endireitai. Porque são pequenas coisas que vai fazer com que a gente não vá assim para a quinta dimensão. Porque na quinta dimensão só irão os que tiverem desenvolvido um percentual de educação, de amor, de expansão da consciência, da inteligência, é que poderá conviver com os outros, que serão iguais. Porque as pessoas que não conseguem não podem conviver para ter harmonia com essas pessoas, como esses da quinta dimensão não podem conviver com os da sexta ou com os da sétima. Os da sexta dimensão não podem morar num planeta de sexta dimensão. Os seres de sétima dimensão não podem morar com pessoas de oitava dimensão. Às vezes pode ter algum contato, né? Que eles vêm explicar, mas não assim, morar diariamente, como a gente está, né, aqui. Não pode porque dá problema. Então, cada um conforme a sua evolução, o seu merecimento. A pessoa faz esforço para evoluir, então merece um lugar melhor. Não é lugar de destaque como aqui na Terra. Eu sou seu fulano de tal. Antigamente tinha assim, uns caras aí que era o senhor comendador tal, cheios de orgulho. Parecia até que botava a barriga, o peito assim para cima, assim. Tinha uma atitude assim, eu cheguei a ver alguns. Eu ficava assim, não entendi porque era muito novinha, mas eu ainda não tinha nem 18 anos, né? Mas eu achava aquilo estranho, né? Então, sentem pavonados, porque é o senhor comendador, o senhor coronel, como o meu falecido cunhado um dia se ofereceu prontamente, se você precisar de alguma coisa, você diga aqui. O fulano de tal, a patente dele, né, era na ocasião, não sei se era coronel, eu não lembro mais. Eu só fiquei olhando para ele, eu digo, meu Deus, olha o ego, olha o ego. Eu não sabia naquela ocasião as palavras certas para empregar, mas eu vi que aquilo não era certo, nem o que ele estava dizendo. E aí, agora, né, com a expansão da consciência, um alargamento da inteligência, um pouquinho só um pouquinho, mas já dá, né, para a gente colocar as palavras certas aí, falar direitinho, né? Outra coisa, tem gente aí na internet falando até algumas coisas boas. Dá para notar que são pessoas que assistem os vídeos e depois falam e fazem o jeito até das pessoas. São imitadores. São imitadores, mas fazem bem. Certamente não são médios, porque o médio tem a sua maneira de ser, cada um diferente do outro. São os copiadores. Mas, na hora de falar ou de escrever, colocam palavras chulas, palavras desagradáveis. Então aí, gente, vocês que estão fazendo isso, vocês cortam a mensagem, pega mal. Né? Há muita maneira da gente falar, por exemplo, sobre drogados, sobre prostituição, que fica bem a gente estar ouvindo e entendendo a situação, mas há uma outra maneira horrível de falar sobre essas coisas. Tenham cuidado, porque vocês não vão para um bom lugar, não. Isso vai ser cobrado de vocês.
E aí, são só pessoas que não sentem, não entenderam nada. Eles copiam, dá para sentir. O médio dá para sentir, né? A intuição mediúnica dá para sentir. Só em olhar até para a pessoa, né? Às vezes tem alguns canais aí que a gente começa até a sentir uma energia negativa. Eu agora estou procurando até assistir, mesmo assim sentindo, porque eu acho que a minha preocupação de absorver é bobagem, porque como eu já consegui, né? Assim, um grãozinho muito pequeno, eu espero que eu não absorva essas energias, só sinto. E conto com a ajuda dos espíritos que estão sempre comigo aí, eu não sei quem são. Às vezes eu tenho uma intuição assim, é como se eu sentisse que o ser que está aqui do meu lado é muito alto. É muito alto e nesse momento parece que eu até senti, que ele está até sorrindo disso. Sinal que a minha intuição está melhorando. Então, senhores, tenham cuidado. Se a intenção de vocês é ajudar, não fala no... saiam dessa porcaria, saiam dessa saiam dessa... Às vezes, a gente até pode falar um palavrãozinho, que eu falo uma vez ou outra, às vezes, no vídeo, certo? Mas não é aquela bagagem toda escrita, falando de uma maneira, como se diz, chula. Aí quem gostar dessa maneira não vai seguir a luz, não, porque a gente que já segue a luz já sente que isso aí não é legal, né? Então fica aí o meu recado. Ainda tenho carga, tem. Fica meu recado aí. Bom, agora vamos ver se eu consigo lembrar alguma coisa de outro assunto. Vocês que são muito fanáticos só ficam do lado da espiritualidade. E os fanáticos só ficam do lado extraterrestre, não querem saber de conhecimento espiritual. Pois eu lhes digo que é a mesma coisa. São denominações, porque é a mesma coisa. Quem são os seres que vêm nos informar dizendo que é fulano, Beltrano, Beltrano? São extraterrestres. Uns mais evoluídos que outros. Basta não morar aqui na Terra, nesta dimensão, na Terra. Basta não morar aqui. Já são extraterrestres. Às vezes até o canal aí que a pessoa começa a ver bom, falando de extraterrestre, cai fora. E uma coisa complementa a outra. Um estudo complementa o outro. Engenheiros cósmicos. O que são engenheiros cósmicos? São seres de outros planetas extraterrestres que são geneticistas, que trabalham com a criação. Também fazem criação como criador. Como já expliquei em outros vídeos, batalho novamente. O criador cria, mas os que chegaram à altitude da evolução do criador também cria galáxias, planetas, estrelas e seres. O próprio corpo desse pessoal que evoluiu demorou bilhões, trilhões de anos ou mais. Então, o corpo dele é luz. Aí eles mesmos irradiam partículas de luz. Eles irradiam partículas de luz como o Criador. E aí, o que ele vai fazer? Ele pega essas partículas, já com conhecimento, como faz a coisa lá, o Criador, a mente do Criador está junto com a dele,
mente, como chamam aqui, crística, né? Como Cristo está. Aí ele faz um espírito, faz um novo ser. Ah, quero fazer um planeta, porque lá na Terra vai precisar que o Hercóbulos vai pegar aqueles espíritos, né, os que morreram e não evoluíram, e a gente precisa de outro planeta para colocar essa gente, esses milhões de pessoas que não quiseram, não estão nem aí para evoluir. Então, vai colocar lá naquele planeta que vai ser primitivo. O Hercóbulos é como se fosse uma máquina. É um planeta, mas é como se fosse uma máquina. Ele está destinado a isso. Quando chega um momento, ele vai aqui, vai ali, vai no planeta X, vai no outro planeta, vai no outro planeta, que vai sofrer essa transformação como aqui, e suga, manda magnetismo, né? E aí vai, como essas naves que pegam, que fazem a diluição, que pegam vacas, bois, animais, carros com pessoas, etc., pessoas, é assim, aí vai lá. O Hercóbulos, ele não é liso. Todinho revestido. Todinho revestido de coisinha, né? Feito tubinho. Que aí puxa a alma e a alma vai lá. E a alma fica adormecida, fica lá adormecida, né? Eles são misericordiosos e os espíritos ficam adormecidos e quando acordarem já estão no planeta primitivo, lá naqueles corpos animalescos de símios e outras coisas mais. Que aí, quando eles pegam, eles vão fazer uma seleção, porque o Hercóbulos ele é imenso. Ele não pode ficar muito perto da Terra, senão daria problema. Então ele fica lá bem afastado, mas ele joga aquele magnetismo e vai embora. Não adianta não querer ir, porque vai mesmo, né? É uma coisa que a pessoa não consegue, o espírito não consegue se livrar. Aí, ela é muito grande. E aí faz a seleção. Outros já estão com meia-meia aqui na Terra, que é para não dar trabalho, já colocaram meia-meia, que é invisível a nós, mas é visível aos extraterrestres. Então, ela aí vai. Porque vocês estão pensando que é Deus que vai levar a gente para o Hercóbulos? É Deus que vai levar a gente para o planeta primitivo? Não, não, não. São os extraterrestres destinados a fazer esse trabalho. Que cada grupo de extraterrestres tem uma função. Uns vêm nos informar, uns vêm ver como é que a gente está evoluindo, outros vêm retirar as nossas larvas astrais quando merecemos, outros tomam conta para evitar certas coisas que aconteçam com a gente. Enfim, né? Enfim, várias coisas. Outros para tirar as macumbas que fazem contra a gente, para tirar as energias de inveja. Então, no universo tem um monte de gente trabalhando. Muitas pessoas ficam dizendo, estou cheio de só trabalhar, 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 trabalhar. Meu Deus, dê graças a Deus. Graças ao Criador primordial, porque você tem saúde para trabalhar. Só dá valor a isso quem fica tolhido, né? Quem não pode mais trabalhar. Por exemplo, eu com esses meus problemas. Bem, agora tem internet, eu poderia fazer algum trabalho na internet, mas aí a gente depende também de outra pessoa, vai levar isso lá não sei onde e tal. Aí
Também não é bem assim, né? Então, a pessoa deveria dar graças a Deus. Tinha um homem que vinha varrer quando eu era criança aqui, varrer aqui. Eu morei aqui durante muitos anos, depois saí, depois voltei a morar aqui. Porque é um prédio antigo, condomínio mais barato, né? Não tem elevador, essas coisas, então não tem aquela despesa, né? Tinha um senhor que ele vinha lá de Niterói, antigamente só tinha barca, então ele queria fazer o serviço aqui, de limpeza. Quando chegava na hora de varrer, as folhas que entravam e as árvores eram baixinhas. O homem reclamava. Pô, se não tivesse as folhas, ele não precisava vir varrer, né? Em vez de agradecer que estava ganhando aposentadoria, uma miséria, né? Estava ganhando mais um dinheiro e reclamava sempre. Hoje, então, ele estaria, acho que até teria desistido, porque o que cai de folha aqui quando tem um ventinho, porque as árvores estão enormes, né? Até o vento, às vezes, até colabora, ele junta tudo num canto, o vento. Interessante, que às vezes eu olho assim, olha lá, está tudo junto ali no canto. Tem pessoas que têm vergonha de pegar coisas na rua. Eu conheci um senhor que morou durante algum tempo aqui na rua não, numa casa aqui do lado, na mesma rua aqui. Ele foi mecânico de consertar automóvel, então é uma profissão que você anda sempre com aquele macacão sujo, né? E é uma pessoa que está habituada a pegar certas coisas. Aí, quando eu vi algumas coisas que me interessavam, que as pessoas jogavam fora, eu pegava, né? Até pedaços de madeira. Hoje eu fiz um tipo caixotinho estreitinho, assim, para botar o meu violão para ficar ali, quietinho. Ele está ali em pezinho, assim, inclinado ali, um pedaço de madeira. Eu pegava pedacinhos de madeira para fazer artesanato, para fazer incensários, para fazer outras coisas, chaveiros de botar na parede. Pessoas jogavam aqueles pedacinhos de madeira ainda bom, um pedaço de móvel. E eu aproveitei na ocasião. Eu dizia assim, às vezes eu notava morador da rua olhando assim para mim, e aí, como quer dizer, eu não quero me dar com essa pessoa não, porque ela fica pegando coisas na rua. Ei, que horror. Reciclando, né, as coisas. Esse senhor disse para mim, eu tenho vergonha. Eu até precisava disto assim, de pegar, que eu às vezes vejo, coloco ali, era um pedaço de madeira, ele falou como ele queria, mas eu tenho vergonha. Um senhor de idade, que já devia ter experiência da vida e devia ter tirado essas vaidades de dentro. Sou vaidoso, eu quero aparentar o que eu não sou, porque eu não quero pegar aquilo. Eu disse assim, o senhor quer? Eu pego para o senhor. Fui lá, peguei e dei para ele. Então, mas ele não aprendeu a lição, né? Naturalmente que não. Então, o que é que vai acontecer? Esse homem, certamente, ao reencarnar, ele vai ser como esses que passam aí para mexer no lixo e pega garrafa, plástico, né? Na época de jornal, pegavam até jornal para vender, né? Eles agora têm pouca coisa para pegar, coitados. O negócio está ruim para eles. Ele vai ser um desses que é para ele ver que isso não tem importância. Não importa o que os outros reparem, não importa a roupa que você veste, você está se sentindo bem, ou não pode comprar uma roupa melhor, tudo bem. Eu fui chamada de bruxa pela minha falecida irmã, que a empregada dela me contou. Por quê? Esse hábito que eu tenho, aí, de colocar uma roupa em cima da outra. E na ocasião que eu fui lá, eu estava com um tipo de blusa em cima de outra. Porque
para botar o casaco muito quente. Mas eu estava assim, com aquele ar frio. Então, às vezes, a gente bota, né, outra coisa, ou até aquelas blusinhas assim, e depois a gente bota uma assim, ó, de habituar na frente. Não me interessa que as pessoas achem, é o que eu estou com uma roupa mais larga, porque eu tenho muita roupa que eu comprei no brechó e às vezes é um pouco mais larga do que o meu corpo, que eu emagreci também muito. Então, eu era um pouquinho mais gorda. Não era gorda, mas era um pouquinho mais gorda. Então, ela se sentia mal quando eu ia lá, porque ela parece uma bruxa com aquela roupa. E disse para a empregada. A empregada, como fui eu que arrumei a empregada para ela, e a empregada se dava comigo, então ela veio me contar, né? Fofoqueira. Essa senhora não vai para um bom lugar, porque ela contou várias coisas. Então, me fez um favor, mas ao mesmo tempo é fofoqueira. Então, como ela é fofoqueira, e isso ocasiona, ela contando essas coisas, isso ocasiona o quê? Que eu já fique de pé atrás, né? A pessoa. Pô, peraí, ela falou isso de mim? Ela dizia que não estava em casa e estava, para eu não ir lá? Aí o que é que você faz? Você passa a não ir, você passa a gente tentando ver a aproximação, mesmo sabendo que ela não gosta da gente, mas aí a outra fala aquilo aí, pronto. Então, não vou mais, desisto. Então, tirou a chance, essa pessoa fazendo fofoca tirou a chance de, né? Eu sei algumas coisas de algumas pessoas e não falam. E que me contam assim, sem eu querer saber. É impressionante. Aí eu podia chegar, você sabe que aquele vizinho, isso assim, assim, você sabe que... Eu não conto. Eu posso, às vezes, nos meus vídeos, dar exemplo. Conheci uma pessoa que o problema... Assim, então, eu dou exemplos para que as pessoas aprendam a não fazer a mesma coisa, como eu estou dando agora. Agora falei. A minha irmã, mas ela já faleceu, então não tem problema que eu fale. Poderia ter dito, mas eu não digo de uma outra pessoa, que foi fulano que falou isso, não digo o nome da pessoa, entende? Falo como exemplo, isso não é fofoca, a gente precisa de exemplos para dar. E quando esses exemplos acontecem, são verdadeiros, é ótimo, que a gente está tranquila, porque isso é verdade, eu gosto da verdade. Então, isso é da verdade. Eu vou dar um exemplo, não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tenho uma amizade de uma mulher, uma senhora. Estou sabendo que o marido dela atrai. Já vi o marido dela no carro com uma, e já vi várias vezes. Isso é um exemplo só. Hein? Bom, eu sei disso. Você pensa, se fosse outra pessoa, eu vi o seu marido com uma mulher lá. Eu nunca diria isso para uma amiga ou para uma vizinha. Eu vi ontem o seu marido para a vizinha. Pronto. Colocou a gota d'água. A mulher já estava desconfiada. E aí a pessoa falou o que vai ocasionar briga, vai ocasionar separação, pode ocasionar feminicídio ou mariticídio, porque a mulher também tem mulher que mata o homem, etc, etc. A gente tem que ser observadora. Observe e aprenda. Observe e aprenda. E se tiver oportunidade, como eu estou tendo, né, de dar esses exemplos só para que as outras pessoas saibam que não é certo fazer isso e aquilo, quais são as consequências do que, deixa eu ver, ainda tem carga, ver as consequências, né, do que pode acontecer quando você fala alguma coisa que não deveria falar. Bom, acho que tá bom. Vou demorar para botar esse vídeo. Eu estou com um vídeo
que eu não consegui colocar ele anteontem, que deu um problema. Aí botei ele direitinho ontem, ia botar hoje. Só quando a luz voltar. E esse vídeo depois também. Vai demorar um pouquinho, né? Às vezes eu faço a gravação no mesmo dia, coloco no mesmo dia. Mas outros vídeos, às vezes, eu tenho que preparar ele, passar no Movie Maker para unir, né? Então, para unir, aí tem que botar no outro computador é lento. Ai, senhores, mas é isso. Senhores, tenham paciência, façam uma reforma íntima, se interiorizem, tirem os erros, procurem evoluir, que a gente chega lá. Tchau.